E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho aqui no The Deep Dive? Hoje a gente vai desvendar um tema que com certeza interessa a muita gente. Como funciona a atribuição de aulas para professores da rede pública de São Paulo? É isso aí. A gente vai te guiar por essa jornada, mostrando como tudo funciona, desde quem decide o quê, até as regras e, claro, as curiosidades que você nem imagina que existem. Exatamente. Nossa fonte principal é a Resolução SEDUC no 95, fresquinha, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 8 de novembro de 2024. É como um manual de instruções para entender esse processo super importante que impacta a vida de milhares de professores e, consequentemente, a educação de milhares de alunos. E já aviso, preparem-se para algumas surpresas pelo caminho. Por exemplo, você sabia que existe uma regra específica para professores que também são primeira-dama ou primeiro cavalheiro de um município? Pois é. Mas vamos começar do começo, desvendando quem são os personagens principais nesse processo. Ok, vamos desvendar essa teia. Quem manda em quem nesse mundão da educação? Imagine uma pirâmide. No topo, temos o secretário da Educação, o chefão. E logo abaixo? Aí entra o dirigente regional de ensino, que, por sua vez, escolhe os membros da Comissão Regional de Atribuição de Classes e Aulas. Essa comissão é tipo um conselho formado por supervisores de ensino que acompanham tudo de perto para garantir que o processo seja justo e transparente. E o diretor da escola? Qual o papel dele nessa história? Ele é o maestro da orquestra na escola. É ele quem define, lá na ponta, como as aulas serão distribuídas, considerando as necessidades da escola e, sempre que possível, as preferências dos professores. E temos um sistema em camadas, com a comissão regional supervisionando e o diretor da escola organizando tudo no dia a dia. Isso mesmo. E essa colaboração entre todos é fundamental para que o processo funcione bem e principalmente para garantir uma educação de qualidade para os alunos. Falando em qualidade, como a resolução define quem está apto a dar aulas? Me parece um labirinto de regras. De fato, existem alguns detalhes importantes. O básico, claro, é ter a licenciatura completa na área que você quer ensinar. Então, um professor de português não pode dar aulas de matemática, por exemplo. Em geral, não. Mas a resolução também prevê algumas exceções. Por exemplo, um professor pode dar aulas em outra área se tiver uma autorização especial do Conselho Estadual de Educação. Interessante. E para os professores de educação física, tem alguma regra específica? Tem sim. Além da licenciatura, eles precisam ter registro no Conselho Federal e no Conselho Regional de Educação Física. A resolução é bem completa e leva em conta até situações em que não existem professores com a formação completa na área. E como a resolução lida com essa falta de professores? Ela cria uma espécie de fila de prioridades. Primeiro, vêm os professores com licenciatura completa, depois aqueles com formação parcial e, em último caso, até estudantes de licenciatura podem ser chamados, mas só em situações muito específicas. E tem aquele caso especial do notório saber, né? Exato. É uma exceção para profissionais que, mesmo sem a licenciatura, têm muita experiência e conhecimento reconhecidos na área. Imagina um chefe famoso dando aulas de culinária, mesmo sem ter feito faculdade de gastronomia. Que legal. Parece que a resolução pensou em tudo. Mas, e a carga horária? Como funciona a divisão do tempo de trabalho dos professores? A resolução define diferentes tipos de jornada: tempo integral, tempo parcial, carga extra e designação, que é tipo um trabalho temporário. E existe um limite de aulas por semana. Sim. O máximo são 36 aulas, o que equivale a 44 horas semanais. E, claro, existem regras específicas que variam de acordo com a lei que rege o contrato do professor. E aquela história dos professores que são primeira-dama ou primeiro cavalheiro. Pois é, eles também precisam participar do processo de atribuição de aulas, mesmo com todas as responsabilidades do cargo no município. Ou seja, ninguém escapa. Agora, me diz uma coisa. Os professores podem escolher onde querem dar aulas? Claro, eles podem expressar suas preferências, indicando as escolas e a carga horária que desejam. O sistema tenta, sempre que possível, atender a essas vontades. Mas e se a escola precisar de um professor e ninguém quiser ir para lá? Nesse caso, a resolução prevê a possibilidade de atribuições compulsórias, ou seja, o professor é direcionado para a escola, mesmo que não seja a sua primeira opção. Afinal, as necessidades dos alunos vêm em primeiro lugar, né? Com certeza, e se o professor se recusar a ir para a escola? Daí a coisa fica séria. Se a recusa for sem justificativa, ele pode sofrer punições, desde uma advertência até, em casos extremos, a perda do cargo. Uau, parece que a resolução não tá para brincadeira. Mas pensando bem, faz sentido. Afinal, estamos falando da educação de milhares de crianças e jovens. Sem dúvida. E é importante lembrar que as atribuições podem mudar ao longo do ano. Licenças, aposentadorias, novas turmas. Tudo isso impacta a organização da escola. E como a resolução lida com essas mudanças? Existem regras específicas para substituições.
Por exemplo, professores em licença médica geralmente não podem assumir novas turmas, a menos que estejam em licença maternidade, paternidade ou adoção. E se o professor faltar sem avisar? Aí ele pode perder a chance de ter aulas extras ou até mesmo ter o contrato cancelado no caso dos professores temporários. Parece que a pontualidade é fundamental. E os programas específicos dentro do sistema educacional? A resolução também fala sobre eles? Sim, ela menciona programas como o Sala de Leitura, que incentiva a leitura nas escolas, o ensino colaborativo voltado para alunos com necessidades especiais e o professor mediador de expansão, que oferece aulas online no período da noite. E se o professor não concordar com a escola que recebeu, ele pode recorrer. Pode sim. A resolução garante o direito de recorrer da decisão, mas isso não impede que ele tenha que assumir a escola enquanto o recurso é analisado. Existe um prazo para entrar com o recurso e a decisão final fica por conta da comissão regional. Parece que a resolução é bem organizada em relação a prazos e procedimentos. É tudo para garantir que o ano letivo comece de forma organizada e que os alunos não sejam prejudicados por falta de professor. E, para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, a resolução fala algo sobre a possibilidade de um professor acumular diferentes cargos. Sim, ela define regras sobre compatibilidade entre diferentes funções e limita a possibilidade de acumular cargos, principalmente quando envolve funções administrativas ou de suporte. Então, um professor não pode ser diretor e coordenador pedagógico ao mesmo tempo, por exemplo. Em geral, não. A resolução visa evitar conflitos de interesse e garantir que o professor se dedique totalmente à função que está exercendo. Entendi. Acho que já deu para ter uma boa noção da complexidade desse processo de atribuição de aulas, né? Com certeza. Vimos quem são os responsáveis, os critérios para ser professor, as regras de carga horária, as possibilidades de escolha e até as punições para quem não seguia as normas. Ufa, quanta informação. Mas calma, ainda tem muito mais. Na próxima parte, vamos nos aprofundar em 8 detalhes da resolução, como a questão da ampliação da jornada de trabalho, os critérios para contratação e as regras para licenças médicas. Isso aí. Fiquem ligados para a segunda parte do nosso mergulho profundo na Resolução SEDUC NIN 95. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho na Resolução SEDUC NIN 95. Na primeira parte, a gente desvendou a estrutura básica da atribuição de aulas, mas ainda tem muita água para navegar nesse oceano de regras. Verdade. Lembra que a gente falou da possibilidade dos professores aumentarem sua carga horária com aulas extras, a famosa carga suplementar. Exatamente. Mas conseguir essas aulas extras não é tão simples assim. A resolução define alguns critérios bem específicos. O professor precisa ser super dedicado, dar aulas até nos fins de semana. Quase isso. Um dos principais critérios é a frequência. Para ter direito à carga extra, o professor precisa ter dado pelo menos 90% das aulas no anterior, entre fevereiro e agosto de 2024. Então nada de faltar muito, né? Cada aula faz diferença. Com certeza. E se o professor tiver faltado muito no anterior, acumulando 60 faltas-aulas, ele perde direito à carga extra no ano atual e também no próximo. É um incentivo e tanto para não faltar, né? E durante o ano letivo, se o professor começar a faltar muito, ele perde as aulas extras que já conquistou. Perde sim. Se ele chegar a 60 faltas-aulas ou faltar 12 vezes em um único mês, a carga extra é cancelada e ele volta para a jornada normal. E claro, fica impedido de pegar aulas extras de novo naquele ano e no próximo. Caramba! A resolução é bem rigorosa com a frequência dos professores. Mas, pensando bem, faz sentido. Afinal, quem sofre com a falta do professor são os alunos. Sem dúvida. E para não ter dúvidas, a resolução deixa claro que só contam como faltas os dias em que o professor realmente deveria ter dado aula. Férias, licenças, afastamentos justificados. Nada disso entra na conta. Mas, claro, existem algumas exceções, né? Tipo, se o professor estiver de licença maternidade ou paternidade, ou se for convocado para ser jurado em julgamento. Exatamente. Essas situações são consideradas e a resolução lista outros casos específicos que justificam a falta, como licença para doação de sangue, afastamento para assumir um cargo de dirigente regional de ensino e algumas outras. Falando em cargos, a resolução também define regras para a atribuição de funções administrativas, como coordenador pedagógico e vice-diretor. Sim, e ela é bem clara em relação à compatibilidade dessas funções com a docência. Por exemplo, um professor só pode ser coordenador de gestão pedagógica e continuar dando aulas se as escolas forem diferentes. O mesmo vale para o cargo de vice-diretor. Então, nada de coordenador dando aula na própria escola. Em regra, não. A ideia é evitar conflitos de interesse e garantir que o professor se dedique totalmente à função administrativa, caso a assuma. Imagina a confusão se o coordenador tiver que dar bronca em um aluno que também é da sua turma. É melhor evitar. E para os professores que atuam em cargos de suporte pedagógico, como é a regra? Eles só podem dar aula se as escolas ou setores de trabalho forem diferentes.
A lógica é a mesma: evitar conflitos e garantir foco total em cada função. E a resolução fala algo sobre a contratação de professores que já trabalham em outra escola. Sim. Para ser contratado em outra escola, o professor precisa já ter pelo menos 25 horas de aulas por semana na outra instituição. Então, nada de acumular vários contratos pequenininhos, com poucas horas em cada um. É isso aí. A resolução quer garantir que o professor tenha uma carga horária mínima na docência para poder assumir outro contrato. Assim, ele consegue se dedicar de forma mais completa aos alunos. Entendi. E tem um artigo da resolução que me chamou a atenção. O artigo 52, que lista um monte de documentos que o professor precisa apresentar para ser contratado. É verdade. Esse artigo detalha tudo sobre a admissão, desde o atestado médico até a certidão negativa de antecedentes criminais. É como se fosse um checklist para garantir que tudo esteja em ordem. Parece que não é fácil se tornar um professor da rede estadual, né? De fato, o processo é bem rigoroso. A resolução exige uma série de comprovações para ter certeza de que os professores contratados são qualificados e aptos a educar nossos jovens. Afinal, estamos falando do futuro do país. E tem um detalhe que me deixou curiosa. A resolução proíbe a contratação de professores com mais de 74 anos. Por que essa restrição? Essa regra segue a Lei Complementar Federal Enorgs Win 52/2015, que define a idade limite de 75 anos para trabalhar no serviço público. A ideia é garantir a renovação do quadro de professores e abrir espaço para novos profissionais. Interessante. Mas e se o professor já estiver dando aulas e completar 75 anos durante o ano letivo, ele é obrigado a se aposentar na hora? Sim, a partir dos 75 anos, o professor não pode mais dar aulas na rede estadual, mesmo que já tenha um contrato em vigor. A regra é bem clara nesse ponto. Nossa, que regra rígida. Mas pensando bem, faz sentido. Afinal, ser professor exige muita energia e exposição, né? Lidar com a molecada não é fácil. Sem dúvida. Essa regra busca garantir que os professores estejam em boas condições físicas e mentais para exercer essa função tão importante. Falando em saúde, a resolução também fala sobre licença médica para os professores. Claro. E ela define regras específicas para diferentes tipos de licença. Por exemplo, a licença por auxílio-doença só vale por 15 dias seguidos. Se o professor precisar ficar afastado por mais tempo, ele precisa passar por uma perícia médica do INSS. E se o professor precisar se afastar por períodos curtinhos, mas várias vezes, tipo, faltar uns dias por mês? Nesse caso, se ele somar mais de 15 dias de falta em um período de 60 dias, ele perde o direito às aulas extras ou à substituição, no caso dos professores contratados. A resolução incentiva a continuidade do trabalho para não prejudicar os alunos. Caramba, a resolução é realmente completa em relação aos direitos e deveres dos professores. Parece que pensaram em tudo. Verdade. Ela tenta cobrir todas as situações possíveis, desde a contratação até a aposentadoria, passando por licenças, afastamentos e tudo mais que envolve a carreira docente. E ainda tem mais. Lembra dos programas especiais que a gente mencionou na primeira parte? O Sala de Leitura, o Ensino Colaborativo e o Professor Mediador de Expansão. Eles também têm regras específicas na resolução. Exatamente. Cada um desses programas tem suas particularidades e a resolução detalha as regras para atribuição de professores, a carga horária, as responsabilidades e tudo mais. Acho que vamos precisar de mais um episódio do Deep Dive para desvendar todos os detalhes desses programas. Com certeza. Ainda temos muito que explorar. Na próxima parte, vamos mergulhar de cabeça nesses projetos específicos e em outras nuances da resolução SEDUC NU 95. Fiquem ligados. De volta ao The Deep Dive. Nas partes anteriores, a gente explorou um monte de detalhes da resolução SEDUC NU 95, desde a frequência dos professores até os critérios para contratação e licenças médicas. É muita informação, né? Mas ainda falta a cereja do bolo, os programas especiais da educação. Exato. A gente mencionou a sala de leitura, o ensino colaborativo e o professor mediador de expansão. Vamos começar desvendando a sala de leitura. Parece um programa incrível para incentivar a leitura entre os alunos. Com certeza. E a resolução define tudinho sobre como ele funciona, desde a escolha dos professores até a carga horária. E como os professores são selecionados para participar desse programa? Eles precisam ser verdadeiros ratos de biblioteca. Ser apaixonado por livros ajuda bastante, mas a escolha do professor, chamado de professor articulador, fica por conta do diretor da escola. Ele analisa as propostas de trabalho dos professores interessados e escolhe aquele que melhor se encaixa nas necessidades da escola. Então os professores precisam se candidatar com um projeto, né? Tipo um plano de como eles vão transformar a sala de leitura num espaço mágico. Exatamente isso. Eles precisam apresentar suas ideias para o programa, as atividades que pretendem fazer, as estratégias para incentivar a leitura e tudo mais que imaginarem para tornar a sala um sucesso. Que legal! E a resolução define alguma característica específica para esse professor?
Tipo, além de amar ler, ele precisa ser super criativo e saber entreter a galera. Com certeza. A resolução fala que o professor articulador precisa ter boa comunicação, ser apaixonado por leitura, ter criatividade para planejar atividades e, claro, estar comprometido em transformar os alunos em verdadeiros leitores. Parece um trabalho dos sonhos para quem ama livros. E quanto tempo ele dedica ao programa? A carga horária é de 20 aulas semanais, o que equivale a 25 horas dedicadas exclusivamente à sala de leitura. Uau! É bastante tempo para mergulhar no mundo da leitura com os alunos. E essas 25 horas são distribuídas ao longo da semana. Tipo, a sala funciona todos os dias. Exatamente. A resolução define que a carga horária deve ser distribuída ao longo da semana a critério do diretor da escola para garantir que a sala esteja sempre funcionando e que os alunos tenham acesso ao programa. Que incrível! E se por acaso o professor escolhido não se sair bem no programa, ele pode ser substituído. Sim. A resolução prevê a possibilidade de trocar o professor articulador caso ele não atenda às expectativas da escola. Mas essa decisão precisa ser tomada em conjunto pela direção da escola e pelo supervisor de ensino, e tudo deve ser documentado direitinho. Entendi. E para esse professor, as regras de frequência, licenças e afastamento são as mesmas dos outros professores. Tipo, se ele ficar doente, precisa apresentar atestado e tudo mais. Sim. As regras são basicamente as mesmas para todos os professores, mas a resolução lista algumas exceções específicas, como licença maternidade, licença paternidade, licença adoção e outros casos que também valem para o professor articulador. Certo. E os outros programas, ensino colaborativo e professor mediador de expansão? O que a resolução fala sobre eles? O ensino colaborativo é voltado para alunos com necessidades especiais e garante que eles tenham um ensino de qualidade, com professores preparados para atender suas necessidades. A resolução define as regras para a atribuição desses professores, considerando o número de alunos com necessidades especiais em cada escola. E o professor mediador de expansão, qual a função dele? Ele atua no período noturno com aulas online, tipo um curso à distância. A ideia é dar oportunidade para quem não consegue frequentar as aulas regulares durante o dia. Nossa, que bacana! A resolução é realmente completa. Ela não trata apenas da atribuição de aulas regulares, mas também se preocupa em oferecer programas especiais para atender às diferentes necessidades dos alunos. Exatamente. É um reflexo da preocupação em garantir uma educação de qualidade para todos, independentemente das suas necessidades e da sua disponibilidade de tempo. E a gente conseguiu desvendar boa parte dessa complexidade no nosso mergulho profundo. Exploramos a hierarquia do processo, os critérios para ser professor, as regras de frequência, os regimes de trabalho, as possibilidades de escolha, as punições, os programas especiais. É muita coisa, né? Mas com todas essas informações, os nossos ouvintes já podem se considerar experts na resolução CEDOC no 95. Com certeza. Esperamos que, ao entender melhor como tudo funciona, eles possam participar das discussões sobre a educação de forma mais consciente e crítica. E para quem quiser se aprofundar ainda mais no assunto, o texto completo da resolução está disponível no Diário Oficial do Estado de São Paulo. É isso aí. E, para finalizar, fica a pergunta. Qual o impacto dessa resolução na vida dos professores, dos alunos e, consequentemente, na qualidade da educação em São Paulo? Boa pergunta. Reflexão nunca é demais. E a gente convida os nossos ouvintes para continuar essa conversa, compartilhar suas opiniões e nos ajudar a construir um futuro melhor para a educação. Até a próxima, pessoal!